Hoje eu vou dar continuidade à palavra que eu trouxe na semana passada aqui. A gente vai dar continuidade, que fala sobre a fé. E o tema de hoje são as armas espirituais, a fé sem a qual é impossível agradar a Deus. Então você vai abrir aí no livro de Hebreus, no Novo Testamento, lá no capítulo 11, Hebreus capítulo 11. Então o texto em Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, ele diz o seguinte: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então o que é a fé? Resumindo, é você ter certeza e esperar alguma coisa que você não enxerga com os olhos carnais. Não é isso que o autor de Hebreus está falando aqui? A gente acredita em algo que não se vê, a gente acredita em algo que ainda não existe. É isso que ele está falando aqui, tá? E eu fiz uma abordagem na semana passada sobre alguns tópicos da fé. Qual é a fé que você tem? Como você foi ensinado, não é? Será que você possui a fé que o Senhor reservou para a sua igreja? E nós trabalhamos esses tópicos aqui na semana passada, e eu falei de homens de Deus que na história da igreja desenvolveram e descobriram o poder da fé. E também falei que o Espírito Santo tem para nossas vidas a chamada fé espiritual. E duas características da fé espiritual. Primeiro, a fé espiritual, ela é um dom. E como todos os dons que vêm de Deus, nós temos que pedir a Deus que nos dê esse dom. E só para a gente relembrar, vamos abrir a Bíblia em Efésios, livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8. Estou fazendo uma retrospectiva para as pessoas que não vieram, e a gente vai entrar nos 3 segredos espirituais sobre a fé, que é a segunda parte dessa mensagem de hoje. Mas só para a gente rever sobre a fé espiritual que o Senhor tem para a sua igreja. Em primeiro lugar, a fé espiritual é um dom. E esse dom ele vem de Deus e a gente precisa pedir para a gente poder receber. Nem todos têm todos os dons, não é verdade? Então a gente tem que pedir. E lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, mediante a... E isto não vem de vós, é dom de Deus. Um dos maiores problemas da igreja atual é que poucas pessoas oram e clamam pedindo a Deus o dom da fé. Então a gente passa uma vida frequentando a igreja, muitas vezes, tá, pessoal? E não acontece nada na nossa vida, e a gente olha para as pessoas lá, poxa, mas esse irmão aqui está acontecendo, a vida dele está evoluindo, Deus está fazendo uma mudança na vida dele, e a minha vida não está acontecendo nada. Por quê? Porque muitas vezes nós não temos a fé para alcançar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Muitas coisas nas nossas vidas dependem primeiro de um passo nosso. A gente acha que todas as bênçãos vão cair do céu, né? A gente vai ficar deitado, esperando. Ah, não, quando Deus... Mas, irmãos, muitas vezes a fé, ela nos impulsiona para nós irmos de encontro às nossas bênçãos. Deus tem bênçãos para todos, mas muitas coisas dependem da nossa atitude, do nosso posicionamento. Às vezes a gente fica acomodado, e Deus está falando para você, ó, levanta, anda, vai atrás, vai em frente, como Deus falou para os grandes homens da Bíblia. Daqui a pouco a gente vai dar uma olhada aqui, dar uma passada nisso. Muitos tiveram que lutar, tiveram que ir atrás daquilo que Deus tinha para a vida deles. E hoje não é muito diferente isso. Existe uma forma de se pregar o evangelho hoje, que eu não estou criticando ninguém, mas as pessoas caem num conformismo
e a pessoa fala o seguinte: olha, você vem à igreja, você contribui que você vai ser abençoado. E não é isso, irmãos. Nós temos falado isso aqui na igreja. Deus não está interessado naquilo que você pode contribuir ou não pode contribuir. Tem pessoas que não podem contribuir, mas contribuem mais do que pessoas que têm dinheiro e acham que vai pagar para Deus abençoar. Não é assim que funciona no reino de Deus. Deus não está preocupado com o nosso dinheiro. Deus não está preocupado se você tem dinheiro no banco, se não tem, se você tem conta, se você não tem. Sabe o que Deus quer de você? Deus quer desenvolver um relacionamento com você. Amém? Deus quer desenvolver um relacionamento conosco. Deus não está interessado. A Vivian pregou muito bem aqui, falando da viúva, que deu tudo que tinha. Era uma moeda, mas era tudo. Então a representatividade daquilo que eu contribuo não é o valor monetário, é aquilo que vai no meu coração. E a oferta, ela não é dinheiro, ela é da nossa vida. A maior oferta que Deus espera de você e de mim é nós entregarmos nossa vida no altar do Senhor. Amém? Sabe para quê? Para a gente anunciar as boas novas do Evangelho para as pessoas que estão precisando aí fora. Irmãos, tem muitas pessoas nesse momento necessitando ouvir uma palavra, receber uma oração, um carinho. Hoje tem pessoas que estão em casa com depressão, com síndrome do pânico, que não querem sair, que não querem mais viver. E nós fomos chamados para alcançarmos essas pessoas. Amém, querido? Agora, quando nós não praticamos o dom da fé, não é? Quando ele é colocado em segundo plano na nossa vida, nós deixamos de vivenciar aquilo que é a plenitude do Espírito Santo para nós. Por isso, Satanás, ele trabalha no coração dos homens a incredulidade. Tem gente que acha que diabo é aquele bichinho lá, capetinha vermelhinho com chifre. Não é isso não, irmãos. O diabo, ele é sedutor, ele é bonito, ele se apresenta aos nossos olhos de uma forma muito bela, mas ele trabalha no coração do homem a incredulidade de uma forma sutil, que aflige a todos nós, todos os dias. E precisamos pedir a Deus um discernimento para que nós possamos entender que essa incredulidade, ela traz para as nossas vidas um roubo. E nós deixamos de viver as bênçãos de Deus. E deixamos também de compartilhar com as pessoas que precisam dessa bênção. Amém? Você está entendendo? Pode dizer um amém? Só para testificar daquilo que eu estou falando, a incredulidade, ela tenta esvaziar o nosso desejo em obter esse dom da fé. Porque a gente passa a ficar tão descrente com as coisas e com as pessoas, que a gente passa a não acreditar mais em nada. Aí você não acredita mais, né, nas lideranças do país. Ah, todo mundo é corrupto, todo mundo é ladrão, ninguém presta. Irmãos, deve ter um lá que presta, em nome de Jesus. Você crê nisso? Eu creio nisso. Tem alguém lá que presta. 99% não presta, mas um presta, em nome de Jesus. Amém, queridos? E nós temos que buscar o dom de Deus. E a Bíblia nos ensina que a igreja deve orar pelas nações, né? Na verdade, a palavra até fala, a gente tem que orar pela paz em Israel. Sabe por quê a paz em Israel? Por quê? Quem sabe por quê? Orar pela paz em Israel e pelas nossas autoridades. E quando houver paz em Israel, Jesus vai vir buscar a sua igreja. Então a gente tem que orar para Jesus vir buscar a sua igreja logo. Amém? Então, o que acontece? A incredulidade, ela tenta esvaziar o desejo de obtermos esse dom da fé. Porque, na verdade, quando a gente desenvolve esse dom, a gente consegue andar na plenitude do que Deus tem para as nossas vidas. E eu não estou falando de material não, tá, pessoal? Vamos esquecer esse negócio material. O mundo é muito materialista, não é?
A gente é medido pelo carro que a gente anda, pela marca de roupa que você veste, mas as bênçãos de Deus não estão nisso, não. As bênçãos de Deus estão em Deus atender a todas as suas necessidades. De saúde, de alegria, de prazer em viver. Amém? Isso é você ter atendido às suas necessidades. Nunca te faltar nada. Isso é ter atendido às necessidades. Eu conheço muitas pessoas que são muito ricas. Eu trabalho numa instituição financeira e lido com as pessoas mais ricas aqui, talvez, da Ilha do Governador. E digo a vocês, de carteira, de experiência, a maioria esmagadora é infeliz. A maioria é muito infeliz, muito infeliz. Então a incredulidade, ela traz isso. E para testificar as minhas palavras, no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 58, a palavra fala de uma cidade, Nazaré, onde Jesus não fez milagres. Olha que coisa. E por que Jesus não operou milagres nessa cidade? Vamos ver? Mateus capítulo 13, versículo 58. Mateus capítulo 13, verso 58. Acharam? E diz assim: e não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Então, Jesus não fez milagres em Nazaré porque ninguém acreditava que aquele homem, que era um carpinteiro, fosse o Messias, o Filho de Deus. Os homens de Nazaré queriam uma explicação lógica, humana, para explicar o que era divino. Eles queriam trazer uma explicação humana para o que era divino. E como não encontraram essa explicação, à luz da ciência e das literaturas da época, né, eles se fecharam na sua incredulidade. E por causa disso, eles foram impedidos de ver e testemunhar da glória de Deus. E Jesus saiu fora dali porque os milagres não se manifestavam por causa da incredulidade deles. Que coisa, hein? Muitas vezes os milagres não se manifestam hoje por causa da incredulidade nossa. Verdade. Ah, pastor, já me perguntaram isso. Por que na época de Jesus tinha tanta cura, tinha tanta coisa e hoje não se manifesta? Por causa da nossa incredulidade. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente gasta muito tempo vendo televisão, vendo o que não presta na internet. Gasta muito tempo com essas coisas. A gente esquece, e eu vou falar já, de se alimentar disso daqui, que é a palavra de Deus, que alimenta a nossa fé. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, faz uma retrospectiva disso. E aí, como que os milagres de Deus vão se manifestar hoje? Nós, queridos, impedimos a manifestação dos milagres de Deus nos dias de hoje. É simples assim. Porque quando nós nos voltarmos para Deus e para as coisas de Deus e esquecermos das coisas desse mundo, Deus vai voltar a manifestar os milagres dele no meio do seu povo. A gente gasta maior tempo com celular, com negócio de WhatsApp, Facebook, a maioria das vezes para falar bobagem, para ficar vendo vídeo bobo. Isso é bobeira. Está errado isso? Não sei. Não tô julgando ninguém. Mas eu estou fazendo uma colocação. Que nós deveríamos gastar mais tempo com a Bíblia do que com esse tipo de coisa. Foi feita uma pesquisa pela instituição que eu trabalho, que hoje em dia os brasileiros gastam em média 5 horas conectados na internet. Quem encomendou essa pesquisa foi o banco que eu trabalho. Os brasileiros gastam em média 5 horas conectados na internet. E dessas 5 horas, cerca de mais de 80%, a conexão é feita via celular. E nós ficamos mais tempos conectados do que os norte-americanos. Só para
Só para você saber, quem fez essa pesquisa foi o Banco do Brasil. Com base nessa pesquisa, o banco lançou um sistema, um aplicativo para falar pelo WhatsApp com o cliente. Criou lá um sistema. Por que eu estou falando isso aqui? Não estou fazendo propaganda do banco, não. Até porque eles não me pagam nada para fazer propaganda, né? Se pagasse, talvez eu fizesse. Mas eu estou levantando isso primeiro para trazer credibilidade nisso que eu estou falando, que não sou eu que estou inventando, foi a pesquisa feita, para mostrar para vocês que as pessoas gastam mais tempo da sua vida, em torno de 5 horas do dia, conectados à internet, via celular, olhando o WhatsApp, Facebook, e os crentes não estão fora disso, nós fazemos parte desse bolo, e deixamos de ler a Bíblia. Quanto tempo você gasta com a palavra de Deus? Quantas horas do dia você se dedica à leitura da Bíblia e à meditação? Não é só ler. Ah, vou ler aqui, lê aí. Não é isso, querido. É ler e meditar. Pensar no que está lendo, refletir sobre a leitura, fazer um estudo dirigido. Quanto tempo a gente está engaçado com isso? Aí à noite chega em casa, liga lá a televisão, Jornal Nacional. Irmãos, se você assistir o jornal, você não vai sair mais de casa. Que fala tanta coisa ruim, tanta coisa ruim, que eu falo, meu Deus, eu não vou mais sair de dentro de casa. Estou falando alguma bobagem aqui, irmãos? Não. Como que nós vamos desenvolver a fé alimentando as nossas mentes com tanta coisa ruim, com tanto lixo de informação? Fica difícil o Espírito Santo de Deus operar. Então nós precisamos refletir nisso. A igreja precisa rever os conceitos. Nós não vamos proibir ninguém de ver televisão. Eu não tenho controle sobre a vida de ninguém, nem quero ter, irmãos. Pelo amor de Deus. Eu estou aqui para trazer uma mensagem de Deus para a tua vida. Se você achar que isso vai ser bom, põe em prática. Se você achar que tem nada a ver, continua fazendo do jeito que está. Agora, não pode reclamar do resultado que você está tendo na tua vida. Você acha que o resultado hoje da sua vida, num balanço geral, ele é bom, ruim ou médio? Não sei, não precisa falar. Você responda para você. Ah, pastor, eu acho que podia ser melhor. Então, para você alcançar o resultado que você quer, você precisa mudar as suas atitudes hoje. E hoje eu estou trazendo uma palavra que fala da atitude de fé. A atitude de fé nos faz alcançar coisas que você nunca imaginou na sua vida. Eu estou falando em todas as áreas, todos os campos da sua vida. Amém? Porque quem põe limitação em Deus somos nós. A gente limita muito Deus. Ah, isso aqui Deus pode fazer, isso aqui não. Porque é a gente que põe o limitador. Mas para Deus, queridos, não há limite em nada. Amém? Então, aqueles homens em Nazaré, eles foram impedidos de ver os sinais e as maravilhas. Por causa de quê? De Deus, de Jesus. Por causa de quê? Por causa da sua falta de fé, da sua incredulidade. Da mesma forma, Satanás coloca isso nas nossas mentes, através da mídia, através do WhatsApp, através dos nossos amigos, né, que não conhecem a palavra e trazem para a vida uma carga negativa. E a gente às vezes acaba entrando nessa. O cara começa a falar do governo mal na fila do banco e você, daqui a pouco você também está falando. E não pode ser assim, irmãos. Nós temos que ser diferentes. Nós fomos chamados para esse mundo para fazer a diferença. Jesus disse que nós somos a luz do mundo. Então você tem que brilhar. Ah, mas está tudo dando errado para os outros. Mas para você vai funcionar, vai dar certo. Amém? Poxa, mas ele ali está fazendo aquilo e não está funcionando. Mas para você vai funcionar. Nós somos a luz do mundo. Nós fomos chamados nesse mundo para fazermos uma diferença. Você concorda com isso? Amém? Senão não haveria sentido em nós estarmos aqui cultuando a Deus, louvando ao Senhor, né? Entregando nossas vidas aqui hoje, nessa noite. Não teria sentido isso. E a Igreja Apostólica do Senhor,
A igreja apostólica, ela tem as credenciais do apostolado de Jesus Cristo. E esse apostolado de Jesus, ele traz como marca a fé, a prática da fé, a vivência da fé, né? E também o outro assunto que a gente falou aqui no domingo passado foi sobre a origem dessa fé. Da onde vem a nossa fé, né? Lembra que eu perguntei no início? Como você foi ensinado? Como é a fé que te ensinaram? Então, vamos ver a origem da fé? Romanos, capítulo 10, versículo 17. Romanos, capítulo 10, verso 17. Não sei nem se está aparecendo aí, que eu estou sem a minha aqui. Tá? Mas eu vou botar na Nova Versão Internacional a tradução. Tem aí? Qual é a versão que está aí que eu não estou vendo? Não tem a NVI não, hein? Então eu vou ler primeiro nessa aí que vocês estão vendo. Espera aí. Hoje eu acertei, né? Romanos 10. Semana passada eu anotei errado. Romanos 10, 17. Aí a minha tradução aqui já é diferente. Quem pode ler aí essa que está aí? Alguém pode ler? Amém? Então, qual é a origem da fé? Ouvir o quê? Então, na Nova Versão Internacional, que é uma tradução direto do grego para o português, diz assim: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, resumindo tudo, a origem da fé é quando você tem acesso à palavra. Sim. Isso aí. Por isso, numa igreja, qualquer igreja, pode faltar tudo. Só não pode faltar uma coisa, que é o quê? A palavra. Você pode ir num culto, pode não ter música para cantar, músico, pode não ter nada. Mas a palavra, ela tem que acontecer. Amém, irmãos? Se não tiver a palavra, não tem fé. Se não tem fé, nada acontece. Se não acontece nada, não tem sentido a gente estar aqui. Percebe isso? Por que você está aqui? Porque você teve alguma experiência com Deus na sua vida. Temos os nossos convidados, que talvez não tenham tido, podem ter tido alguma experiência com Deus ou não. Se não tiver, a gente vai orar para que vocês tenham um dia uma experiência com Deus. Amém? Que é muito bom você viver uma experiência pessoal com Deus. Por isso nós estamos aqui. Estamos aqui para alimentar a nossa fé. Mas você não come só um dia. Alguém aqui almoça só aos domingos? Você come quantos dias na semana? Todos os dias. Quantas vezes por dia? Pelo menos 3, né? Tem gente que come mais, né, irmãos? Tem gente que come de madrugada aí, né, Rogério? Mas no mínimo 3 vezes, no mínimo. Então hoje você está aqui recebendo um alimento. Eu estou trazendo uma palavra que é um alimento para a tua vida. Mas em casa, quantas vezes você está se alimentando dessa palavra? Ih, agora pegou, hein, pastor? Quantas vezes, não precisa falar, não quero nem saber. Só vou perguntar, você responde para você. Quantas vezes você abriu sua Bíblia essa semana para ler? Quem não tem tempo, eu vou dar uma dica, que é a dica da pastora Márcia. Ela tem um aplicativo no telefone dela, no WhatsApp, como é que é? Um aplicativo, desculpa, é que eu sou ignorante na tecnologia, irmão. Sou mesmo. Tenho vergonha de falar, não. Eu não fico no WhatsApp toda hora. Ela tem um aplicativo que é uma Bíblia online. Você pode baixar aí. Depois você pergunta para ela, que eu não sei fazer isso não. E ela põe o fone no ouvido e fica escutando.
Aí escolhe até a voz que quer. Tem a voz do Cid Moreira, bonita. O Senhor é o meu pastor. E é bacana, que às vezes eu escuto com ela. E ele dá interpretação, não é chato não. Tem assim, sonoplastia, né? Tem efeitos especiais. Aí no Velho Testamento lá, quando são aquelas guerras, tem o barulho do cavalo, tem os homens falando. É bacana, irmãos, é bacana mesmo. Pode ouvir, vocês vão gostar. Fica um negócio dinâmico. E você vai ouvir a Bíblia. Já que você não tem tempo de ler, pelo menos você vai ouvir. O importante é manter o contato com a palavra de Deus, diário, tá? Ó, e tem um plano de leitura bíblica diária, para você poder, por tema, né? Para você poder ler a Bíblia durante o ano todo e ler toda a Bíblia. Quantos irmãos já leram a Bíblia toda aí? Levantam a mão. Levanta aí, irmão, não estou vendo não. Ó, tem gente que não leu. A gente precisa ler a Bíblia toda. Quem quiser também, a gente dá uma indicação de uma Bíblia de estudo para você comprar e ler. Ela tem um planejamento diário. Ela não segue a ordem, não. Nós temos essa Bíblia aí. Eu tenho, Francisco tem, Pastor Elias tem, Maria Elisa tem, um monte de gente tem. Baratinho, custa uns R$20. Você vai lendo e anota nela, tem um lugar lá para você anotar. Bacana, tá? Então a gente precisa se alimentar com a palavra de Deus, lendo, meditando, ouvindo, né? Quando nós ouvimos a palavra, nós cremos em Jesus e o buscamos. E Ele traz sobre as nossas vidas sabedoria e mostra que atitudes devemos tomar diante das situações. Nem sempre a vida vai ser um caminho de flores, não é verdade? Em tudo que você fizer, você vai encontrar dificuldades. E aí, como que vai ser a sua atitude diante dessas dificuldades? E aí que está um grande diferencial daquelas pessoas que são vencedoras para aquelas que não vencem. Das pessoas que têm sucesso para aquelas que não têm sucesso. Mas ter sucesso não é você... Quando a gente fala sucesso, você já imagina, né? O cara bonitão, andando num carro, bonito assim igual eu, andando num carrão. Não é isso não, irmãos. É você ter sucesso em todas as áreas da sua vida. Sua vida espiritual, no seu casamento, no seu relacionamento. É você alcançar a plenitude nas áreas da sua vida. Porque tem muita gente tendo sucesso financeiro, mas a família, só a misericórdia, toda destruída. Os filhos tudo jogado nas drogas, né? A mulher separada. O que adianta isso? Né? Vai desfrutar com quem? Trabalhou tanto, alcançou tanta coisa, e agora? Não tem com quem desfrutar. Né? Adianta isso? Não. Então, quando Deus derrama sobre as nossas vidas, Ele derrama o que nós chamamos de plenitude. É você ser abençoado em todas as áreas da sua vida plenamente. Isso é possível, irmãos. A palavra fala que é. Claro, pastor, quando eu chegar lá no céu, lá vai ser bênção, mas Deus quer te abençoar aqui nessa terra também. Amém, irmãos? Esse é o Evangelho de Jesus. Agora eu vou falar a pregação de hoje. Isso aqui foi só a introdução, tá, irmãos? Hoje eu quero compartilhar com vocês dos 3 segredos espirituais da fé. Para a gente terminar esse tema. Tá bom, o horário tá bom. Eu só fiz uma introduçãozinha. Porque tinha gente que não veio semana passada. Eu não sei se você ouviu a rádio, então você precisava ouvir essa preleção para a gente entrar na palavra propriamente dita. Então hoje eu quero falar de 3 segredos espirituais sobre a fé. Primeiro segredo. Quem está anotando aí pode escrever. A fé não nos deixa andar confusos. Vamos ler onde está isso? Romanos capítulo 10, versículo 11. Vamos ler porque tudo que a gente fala aqui a gente tem que trazer à luz da palavra. É importante isso. Para que não prevaleçam as nossas opiniões. Tá? Você até pode ter sua opinião, mas o que vale é o que a palavra fala. Então vamos ver? Primeiro segredo,
a fé não nos deixa andar confusos. Romanos 10:11 diz assim: porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê, que nele acreditar, que nele tiver fé, não será confundido. Então o segredo de não andar confuso é crer no Senhor. Não é isso que a palavra diz? E a nossa fé no Senhor, ela não nos deixa perdidos. Quando nós confessamos com a nossa boca que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas, o Senhor coloca dentro de nós o poder da ressurreição. O Senhor tira dos nossos olhos todas as vendas, né? Tudo aquilo que a gente não enxergava, agora a gente passa a enxergar. Isso pode ser bom, pode ser ruim, depende do ponto de vista. O ponto de vista bom é que agora você vai encontrar o caminho, certo? Do ponto de vista ruim é que você não vai poder falar para Deus: ah, eu não sabia. Agora você já sabe. Amém, irmãos? Ninguém vai poder chegar lá diante de Deus e falar que não sabia, tá? Existe muita gente aí perdida, até no nosso meio também, porque tem dado ouvido a coisas que não vêm da palavra de Deus. Agora, quando nós lemos a Escritura, estudamos a palavra de Deus, meditamos na palavra, buscamos o conhecimento e a sabedoria de Deus, né? Cremos no Senhor Jesus, nós não deixamos ser confundidos. Prestem atenção nisso. Porque existem muitas coisas acontecendo, inclusive no meio evangélico, falando do nosso meio mesmo, né? Muitas correntes doutrinárias, muitos ensinamentos errados, levando as pessoas para um caminho errado, e depois a vida da pessoa ela é destruída e a pessoa não consegue mais se firmar com Deus. Cuidado, irmãos. Se você perceber que tem algo estranho, vá para a palavra. Peça o Espírito Santo de Deus que Ele mostra. O Senhor Jesus disse certa vez que as ovelhas elas reconhecem a voz do seu pastor. Quando nós estamos enraizados na palavra de Deus, nós não deixamos ser confundidos, nem enganados por doutrinas, por modas, né? Hoje existem várias modas aí, eu não quero citar, mas a gente tem que ter cuidado, porque isso está previsto na palavra. Um dos sinais que antecedem a volta de Jesus é o quê? É o afastamento da fé. Eles falam, é apostasia. O que é apostasia? São as pessoas que se afastam da fé. Elas começam a inventar coisas, falar coisas, né? Trazer novidades que fogem daquilo que é a palavra de Deus. E elas conseguem enganar até os santos. O Senhor falou que nos últimos tempos o amor de muitas pessoas se esfriaria, inclusive o amor pelas coisas de Deus, e que muitos seriam enganados, porque nos finais dos tempos se levantariam falsos profetas, falsos mestres, que enganariam até aos que estão dentro da igreja. Então, irmãos, cuidado. Quando nós estamos focados e embasando as nossas vidas na palavra de Deus, nós não deixamos ser confundidos. Amém? Guarde esse segredo espiritual, anote isso, anota aí na tua Bíblia, anota no teu caderno, para você nunca se esquecer disso. Porque quando a gente tem esse entendimento, se alguém chegar falando alguma bobagem aqui nesse púlpito, você vai poder discernir. Você vai ter o discernimento de Deus. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Segundo segredo espiritual. Está indo rápido, hein? Quando cremos em Deus, quando temos a nossa fé em Deus, Ele ressuscita os nossos sonhos, as nossas motivações, a nossa alegria e o nosso homem espiritual. Então, pela fé, você começa a entender que existe uma realidade que nem sempre corresponde a uma verdade. Isso a gente leu aqui em Hebreus. Vamos ler de novo?
para... Quem pode abrir aí para mim? Hebreus capítulo 11. Deixa eu abrir aqui também. Versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, que ainda não existem, que a gente não consegue enxergar. Então o que eu estou dizendo aqui? Que pela fé você começa a entender que existe uma realidade que nem sempre você consegue ver. Mas ela existe já. Amém? E muitas vezes a realidade que nós estamos vivendo é aquela que o mundo, que as pessoas, que Satanás quer que você acredite. Mas pastor, você está falando isso? Está tudo errado na minha vida, está tudo dando errado. Essa é a realidade que o mundo quer que você acredite. Pastor, mas está o caos. Essa é a realidade que Satanás quer que você acredite. Porque existe uma outra situação que ainda pode acontecer na sua vida. Mas você só consegue enxergar isso através da sua fé. E talvez ninguém enxergue. Até os seus amigos, seus parentes, sua esposa, seu esposo, não é verdade? Eles podem falar, poxa, mas você está ficando maluco. Tua vida está horrível aí, mas você está enxergando uma coisa. Sim, pela fé, eu enxergo que Deus tem a solução para esse problema na minha vida. Amém? Pela fé, eu vejo esse problema de outra forma. Deus vai trazer a solução. Irmãos, ou a gente acredita assim, ou então não tem sentido nenhum da gente estar aqui. Compreende isso? Isso não tem lógica humana, não tem explicação humana para isso. A fé não se explica, né? Eu tenho duas passagens na Bíblia que mais me chamam a atenção sobre a fé. E pelo que eu não tenho assim 100% de certeza, mas eu tenho quase 100% de certeza que são as duas maiores manifestações de fé que eu vi. Que são os dois milagres que Jesus fez. Está lá em Lucas capítulo 7. Um centurião romano chega para Jesus e pede para que ele cure o seu servo, que estava doente. Vocês lembram dessa passagem? E os discípulos de Jesus convencem ele a ir lá. Falam, não, vamos porque esse homem aí, ele é romano, mas ele é bom, ele ajuda a gente. Ele ajudou a construir o templo e tal. Aí Jesus vai lá. Aí Jesus fala, onde está o teu servo? Aí ele fala, não, Jesus, basta uma palavra tua, que o meu servo vai ser curado. Porque eu sou capitão, e eu tenho homens sob o meu comando, e uma palavra que eu dou, acontece lá. Aí Jesus fala, eita, nem em Israel eu vi tamanha fé. Então Jesus, ele se manifesta. E ele fala, nem no povo de Israel eu vi uma fé desse tamanho. O homem acredita tanto, que ele falou que eu não preciso nem ir lá, é só daqui mesmo eu falar que o servo vai ser curado. E imediatamente Jesus falou e o homem foi curado lá. Então é uma das maiores manifestações de fé que a gente tem na palavra. E a outra é a mulher com fluxo de sangue. Vocês lembram? Que está uma multidão espremendo Jesus, querendo agarrar Jesus. A mulher vai lá quietinha, coitada, deve ter tocado lá no pedacinho da roupa de Jesus. Jesus falou, opa, para todo mundo aí. Aconteceu um negócio aqui diferente. Ah, mas o que foi? Alguém me tocou. Eu disse, tá maluco, Jesus? Está todo mundo te tocando, te empurrando, te rasgando sua roupa. Ele falou, não, mas saiu um negócio diferente aqui de mim. Aí a mulher vem lá, toda tremendo, tadinha, e fala, e falou, a tua fé te curou. Porque a mulher tinha tanta fé, que ela sabia que se ela encostasse em Jesus, ela já estava curada. Ela não precisava falar, precisava pedir nada, ela só queria encostar em Jesus para ser curada. E ali é manifesto, sai do Senhor Jesus, né, uma essência, uma coisa tão grande que isso é descrito nos evangelhos. E Jesus fala,
saiu virtude de mim. Olha só, negócio tremendo. Então, para mim, essas duas passagens são as duas maiores manifestações de fé. Talvez você encontre outra, mas eu estudei aqui e eu enxergo essas duas. Então, a fé, ela mostra uma realidade diferente da sua situação hoje, né? A realidade da situação que você pode estar enfrentando talvez seja muito ruim, muito difícil, uma luta em qualquer área da sua vida, né? Mas isso não representa a verdade que Cristo tem para as nossas vidas. Amém, querido? Você pode estar vivendo uma luta tremenda hoje, numa área da sua vida, que eu não sei o que é. Mas isso não representa a verdade que Deus tem para a sua vida. Amém? Você precisa desenvolver essa convicção. Você tem um problema, mas você não é esse problema. Amém? E não existe tempestade que dure para sempre. Não existe noite que dure eternamente. Sempre vai ter um sol nascendo de manhã. Sempre a tempestade vai passar. E as suas lutas também vão passar. Amém, queridos? Mas você precisa acreditar nisso, para você poder vencer. Nada é fácil para a gente. Ah, você é pastor, é tudo fácil. Irmãos, não é não. Talvez seja até mais difícil para mim do que para você. Tá? Muito mais difícil, porque a gente precisa estar aqui, precisa estar bem, precisa acreditar. E às vezes eu tenho que acreditar mais do que os outros. Tá? Mas amém por isso, eu fico feliz por isso. O que eu peço a Deus é que dê a capacidade de você também acreditar, que te dê o dom da fé. Amém? Para que você também acredite. Mas saiba, pastor também fica doente, pastor também tem problema. É a mesma coisa, não muda nada. A gente também tem as mesmas dificuldades. E terceiro segredo espiritual. Acabando cedo, hein? Problema não. Você está entendendo a palavra? Está recebendo essa palavra? Glória a Deus. Segredo espiritual. Se você tiver paciência e continuar acreditando, você verá que aquilo que o Senhor prometeu se tornará verdade na sua vida. Amém? Paciência e continuar acreditando. E isso que Deus tem prometido para os seus filhos vai se tornar uma realidade na sua vida. Amém, queridos? Eu hoje estou aqui para trazer boas notícias para vocês. Eu não quero, jamais eu vou subir no púlpito aqui para contar a derrota, irmãos. Para contar a derrota eu fico em casa. Eu vou subir aqui para trazer notícia boa para você. Mesmo que pareça que tudo está ruim. Está o caos, pastor. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Deus vai agir nessa situação e vai mudar a história da tua vida. Amém? Conclusão. A fé requer que formemos uma base para as nossas respostas, não no que estamos vendo, mas naquilo que Deus está falando. A gente precisa formar uma base para a gente alcançar aquilo que a gente está pedindo para Deus. A gente alcançar as respostas que a gente quer de Deus para as áreas das nossas vidas, tá? Mas a gente precisa acreditar não no que a gente está vivendo, ou vivenciando, ou vendo, mas acreditar naquilo que Deus está prometendo que vai fazer para nós. Amém? Eu acredito nas promessas que Deus tem para as nossas vidas, lá na frente. Embora hoje eu olhe e falei, puxa, tá complicado isso aqui, hein, Deus? Mas Deus fala assim, não olha aqui não. Olha lá para frente. Eu falei, tá. Lá à frente tá bom, tá bonito. Vai acontecer em nome de Jesus. Amém, queridos? E o verdadeiro cristão, ele aplica a sua fé, não somente para obter coisas materiais, porém, mais ainda, para receber as bênçãos espirituais que têm um valor eterno. Lembra que eu falei uma vez aqui? Se você estiver bem espiritualmente, as áreas da sua vida elas vão se encaixando e vão andar bem. Experimenta ficar mal
com Deus, mal espiritualmente, para você ver uma coisa. Quem já conhece a palavra. Se você estiver mal com Deus, não é, Mateus? O negócio todo vai desandando, né? Desanda, um trilho sai da roda, o outro sai. Irmãos, a gente tem que viver bem com Deus, tem que estar bem com Deus. Se você buscar Deus, estiver desenvolvendo um relacionamento com Ele, estiver ali conectado com a sua palavra, você vai estar bem com Deus. As coisas na sua vida, elas vão se encaixar, elas vão entrar no trilho. Agora, não tem como a gente estar mal espiritualmente e estar bem nas outras áreas. Não existe isso para o cristão. Não existe. Então a gente tem que usar a nossa fé, focar a nossa fé, não para obter coisas materiais, para obter as coisas espirituais, que têm um valor eterno. Vamos ver isso lá em 2 Coríntios 4,18? 2 Coríntios. Por que Paulo fala isso aqui para essa gente? É que a gente já vai dizer. 2 Coríntios 4,18. Diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Então Deus quer o nosso foco nas coisas eternas, espirituais, porque o resto Ele vai acrescentar na nossa vida, não é? Jesus diz lá nos evangelhos: buscai primeiro o reino dos, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, quando o meu foco ele está em buscar as coisas de Deus, Deus vai acrescentar na minha vida aquilo que está faltando, porque Ele é um pai, né? Qual é o pai que quer o mal dos seus filhos? Os pais querem os bens dos seus filhos, não é isso, irmãos? Deus também trata com a gente assim. É o mesmo sentimento. E a fé, ela é a chave que nos liga a Deus. Pela fé, nós somos salvos. Pela fé, nós tomamos posse das nossas promessas nesta terra, tá? E cremos na fidelidade do Senhor. E pela fé, nós somos levados a uma vida verdadeira de aliança com o Senhor Jesus. Amém? Quero anunciar aqui 12 bênçãos apostólicas da fé, para você receber nesta noite e levar na tua vida. Amém? Quem quiser receber, fala: eu recebo em nome de Jesus. Você pode falar. Não, mas eu vou falando aqui, vocês falam depois. E a gente vai acompanhar isso no texto da palavra. Vamos para a palavra. Lembra que o que foge da palavra, aí a gente não tem como provar. Eu quero declarar essas bênçãos sobre a tua vida e mostrar na palavra. Então abre aí em Hebreus de novo. Por que Hebreus? Porque Hebreus, ele dedica aqui todo um capítulo na galeria dos homens da fé. E dentro dessa galeria eu vou declarar as 12 bênçãos apostólicas da fé sobre a tua vida. Eu vou ler e você vai levantar a sua mão e falar: eu recebo em nome de Jesus. Amém? Se você... É simbólico isso? É simbólico. Mas isso vai manifestar a nossa fé aqui hoje. Amém? Tem lugar aí que o pessoal gosta de distribuir, né, alguma coisa e tal. Aqui a gente não tem esse costume, porque a nossa base é a palavra. Então, eu não vou dar nenhum amuleto para vocês. Ninguém vai levar nenhuma rosa, nenhuma cruz, não vai levar nada. Você vai levar a palavra dentro de você. E essa palavra, ela vai manifestar a fé na tua vida. Amém, queridos? Não estou julgando os irmãos que fazem. Quem quer fazer, faça. Mas eu não gosto. Eu prefiro ficar com a palavra. Se você tiver a palavra dentro de você, você não vai precisar de nenhum amuleto, de nada. Ah, tem uma rosa ungida, tem um lenço ungido, tem uma meia ungida. Não precisa nada disso. Você só precisa ter a palavra dentro de você. Quando vier a dificuldade, você vai lembrar: ih, o pastor falou isso, está escrito lá na Bíblia assim, assim, assim. Senhor, traz essa palavra na minha vida agora. Manifesta aqui a minha fé. Pronto, o Espírito Santo se manifesta, está resolvido o problema.
Amém, querido? A gente tem que ter intimidade com Deus. Tem que ir direto a Deus, falar direto. Estamos vivendo um momento que nos permite isso, que é o momento da graça, tá? Então vamos lá? Eu vou falando e você recebe pela fé, viu, Carlinha? Recebe aí. Primeiro, abriram a Bíblia aí em Hebreus capítulo 11, eu falei? Hebreus capítulo 11, versículos de 30 a 40. Marca aí na tua Bíblia. Então, as 12 bênçãos apostólicas da fé. Primeira bênção. Derrubaremos as muralhas que nos impedem de tomar posse das bênçãos. Você recebe? Então fala, eu recebo, em nome de Jesus. Aonde está isso? Versículo 30. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó. Então, pela fé, nós também vamos derrubar as muralhas que nos impedem de alcançar as bênçãos de Deus. Amém, igreja? A segunda bênção apostólica da fé. Seremos arrebatados e livres do juízo de Deus. Amém? Você quer ser arrebatado? Você recebe? Em nome de... Versículo 31. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Então nós também não vamos ficar nesse mundo para ver aí as coisas que vão acontecer. O Senhor vai nos levar, vai nos arrebatar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Terceiro lugar, terceira bênção. Teremos tantas bênçãos que faltará tempo para tantos testemunhos. Eu recebo em nome de Jesus também. Vai ser tanta bênção, irmão, que eu vou falar. Vou fazer um culto de testemunha que vai ter que ser uma vigília. Amém? E isso está lá no versículo 32. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas. Ele não tinha tempo, o escritor, de falar de todo mundo, porque era tanta bênção que Deus derramou na vida desses homens que ele não dava tempo de escrever todo mundo. E você vai ter tantas bênçãos que você não vai nem ter tempo de contar. Amém? Quarta bênção. Venceremos o diabo e seus demônios e conquistaremos todos os seus reinos. Amém? Você recebe em nome de Jesus? Versículo 33. Os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas e fecharam a boca de leões. Quinta bênção. A nossa força será instrumento de paz. Amém? Está no versículo 34 que eu já vou ler. Sexta promessa. Teremos livramentos sobrenaturais. Também está no verso 34, a gente já vai ler. Sétima bênção. O Espírito Santo renovará nossas forças nas batalhas. Na batalha da sua vida aí. Amém? Também está no verso 34. E oitava bênção. Expulsaremos o posseiro invasor da nossa terra. Amém? Você recebe? Em nome de Jesus. Aquilo que está atrapalhando a tua bênção vai sair em nome de Jesus. Tá? Tudo isso está no versículo 34. Vamos ler lá? Extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Amém, queridos? A palavra nos garante isso. Então eu não estou falando nada de mim aqui, não estou inventando nada. Estou tirando tudo da palavra. Só estou transmitindo para os irmãos. Amém? Nona bênção. Levanta a tua mão para receber. Tudo que está morto na sua vida vai ressuscitar em nome de Jesus. Aquilo que você já deu até como perdido. Isso aqui não tem mais jeito. Deus vai ressuscitar na tua vida. Tá? Porque esse é o maior poder do Evangelho. É o poder da ressurreição de Jesus. E isso está lá no versículo 35. Que diz assim: mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Amém? Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Amém, queridos?
10ª bênção apostólica da fé: venceremos toda espécie de perseguição. Amém? Você está sendo perseguido no seu trabalho, na sua vida, você vai vencer em nome de Jesus. Versículos 36 a 39. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Por quê? Vamos ver? 11ª bênção apostólica da fé: Deus nos dará bênçãos superiores nunca vividas antes. Você recebe em nome de Jesus? Por que esses homens não receberam a concretização da promessa? Porque Deus tinha guardado para quem? Para a sua igreja. Amém? Versículo 40. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito. Irmãos, Deus tem um plano muito especial com a sua igreja. Aproveite esse tempo. Nós estamos vivendo um tempo chamado a graça. Aproveita. Faça por merecer isso. Queira estar nos braços do Senhor quando a igreja for arrebatada. Ou se Deus te levar antes, né? Eu não sei, cada um tem um tempo. Mas queira viver isso com Deus. Amém, querido? Porque nós vamos viver coisas que ninguém na palavra de Deus vai vivenciar. Só a igreja do Senhor. Deus preparou isso para nós. Amém? E 12ª bênção apostólica da fé: seremos aperfeiçoados em todas as coisas e abençoaremos o povo de Deus. Deus vai colocar bênçãos nas suas mãos. Sabe para quê? Não é para você ficar desfilando aí bonitão, não, de carrinho bonitinho. Para isso também. É para você abençoar a obra do Senhor aqui, nessa terra. Amém? Isso também está no verso 40. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, os heróis da fé, sem nós não fossem aperfeiçoados. Deus vai nos aperfeiçoar para concretizar aquela obra que começou com eles lá atrás. E Deus vai terminar essa obra nas nossas vidas, nos dias de hoje. Amém? Você acredita nisso? Então eu quero convidar você a ficar de pé. Vou chamar a pastora Márcia para orar e encerrar. Glória a Deus. Então, irmão, saia daqui com essas bênçãos nas tuas mãos. Quando você estiver triste, fraco, em dúvida, pega esse texto e lê, que eu passei aqui. Lê esse texto, que você vai se lembrar dessas promessas. E muito em breve você vai estar aqui na frente trazendo o seu testemunho para a igreja ouvir, amém? E não guarda não, viu? Traz o testemunho para compartilhar. Que Deus gosta disso para Ele poder abençoar mais a tua vida, amém? Amém, glória a Deus. Quero te convidar a fechar seus olhos, a gente orar, amém? Vamos orar debaixo dessa palavra que foi liberada no altar, né? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E você hoje recebeu uma palavra que falou sobre a fé, né? Então que você tome posse da palavra pela fé, porque a fé é a chave que nos liga a Deus. Porque pela fé nós somos salvos. Pela fé nós temos a certeza da promessa. Pela fé nós nos mantemos firmes com a nossa aliança com Deus. Sem retroceder, sem olhar para trás, sem desanimar. Tudo pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o que agrada a Deus? A nossa fé, porque é a nossa fé que nos liga a Deus, amém? É pela fé que nós temos
certeza das bênçãos que Deus tem para a nossa vida. E você vai sair daqui nessa noite, levanta as tuas mãos e vai receber essas 12 palavras proféticas que foram liberadas no altar. E você vai viver em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, ligado à fé que está aqui através da tua palavra, essa palavra que nós recebemos sobre o dom da fé, juntando em oração, Senhor, a minha fé com a fé dos teus servos, com os teus servos que estão aqui, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, a liberação da tua bênção, Senhor, debaixo dessas 12 palavras proféticas que foram liberadas no altar através da vida do teu servo, Senhor. Que possamos viver cada uma delas, Senhor. Que possamos vencer, Senhor, pela fé. Recebermos a vitória pela fé. Que possamos também sermos, Senhor, heróis da fé, ó Deus. E essa palavra em Hebreus capítulo 11, no versículo 40, diz que nós viveremos ainda coisas superiores a tudo aquilo que aqueles homens viveram pela fé, Senhor. Porque através de Jesus Cristo, através da morte de Jesus na cruz, através da aliança de sangue que nós temos com Ele, através da ressurreição, através da aliança que nós temos contigo, através da ressurreição, nós viveremos bênçãos ainda maiores, ainda superiores a todas essas que foram listadas nessa palavra, Senhor, nessa galeria dos heróis da fé. Sabe por quê, Senhor? Porque essas histórias já foram vividas, mas a nossa está sendo escrita, Senhor. A tua história com Deus está sendo escrita, e o Espírito Santo de Deus que está em você, que habita em você, que confirma aquilo que é a salvação pela fé e viver as promessas, declare que você recebe em nome de Jesus. Eu recebo em nome de Jesus e eu vou viver em nome de Jesus, porque é Jesus Cristo que me garante a vitória, é o sangue de Jesus Cristo que me garante a vitória, e em nome de Jesus, pela fé, eu vou viver o meu milagre em nome de Jesus. Pela fé, eu declaro que você vai sair daqui hoje para viver o teu milagre. Saia daqui com a certeza de que a sua vitória já está garantida pelo poder que há no sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus nos garante a vitória. E a igreja diz amém. Está ligado aqui na terra, está ligado no céu, e nós entramos em concordância em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus, que a sua bondade e a sua misericórdia possa nos seguir em todos os nossos caminhos. Que a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família e aonde quer que você esteja, em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.